A paz do Senhor Jesus, vamos chamar do dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, nos seus versículos 6 e 7, que diz: Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Nós estamos iniciando o devocional no livro de Timóteo, onde nós vamos estar falando sobre o propósito dessa carta, essa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. O propósito é encorajar e instruir a Timóteo, que era um jovem líder, um jovem pastor. Paulo ele vai escrever essa carta destinando a Timóteo e a todos os jovens líderes da igreja e aos cristãos de todo o mundo. Foi escrito aproximadamente há cerca de 64 depois de Cristo, enviada de Roma ou da Macedônia, talvez Filipos, provavelmente pouco antes do último encarceramento de Paulo em Roma. O panorama dessa carta é que Timóteo era um dos companheiros mais íntimos de Paulo. Paulo enviou Timóteo à igreja em Éfeso para deter o falso ensino que ali havia surgido. Timóteo provavelmente ele serviu por algum tempo como líder na igreja de Éfeso. Paulo ele esperava visitá-lo, mas enquanto isso escreveu esta carta para dar a Timóteo instruções práticas sobre o ministério. O versículo-chave dessa carta de 1 Timóteo está no capítulo 4, no versículo 12, que diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Pessoa-chave dessa carta é Paulo e Timóteo. O lugar é Éfeso. Uma característica particular desta carta é que a primeira carta de Paulo a Timóteo é tanto um documento pessoal como um manual de administração e disciplina da igreja. Nós vamos ver que Paulo ele vai dar conselhos a Timóteo em tópicos práticos, como qualificações para os líderes da igreja, adoração pública, o confronto ao falso ensino e como travar vários grupos, ou melhor, tratar vários grupos de pessoas dentro da igreja. A fé correta e o bom comportamento são essenciais para qualquer pessoa que deseja liderar ou servir eficazmente na igreja. Todos nós devemos crer corretamente, participar das atividades da igreja e ministrar uns aos outros com amor. Nós vamos observar que quando Paulo ele começa essa carta, no versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, são as primeiras palavras de Paulo dirigidas nessa carta a Timóteo, e a todos nós, a todos aqueles que lideram a toda a igreja de Cristo Jesus. Então, esta foi uma carta escrita por volta de 64 ou 65 depois de Cristo, depois do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Aparentemente, Paulo ele ficou livre da prisão durante vários anos. E nesse período visitou novamente muitas igrejas na Ásia e na Macedônia. Quando ele e Timóteo
retornaram a Éfeso, eles encontraram o quê? O falso ensino difundido na igreja. Paulo havia advertido que os anciões efésios a manterem a guarda contra os falsos mestres que viriam, inevitavelmente depois da sua partida. Paulo enviou Timóteo para liderar a igreja em Éfeso, enquanto seguiu para a Macedônia. De lá, Paulo escreveu esta carta, encorajando e dando instruções para ajudar Timóteo a lidar com a difícil situação da igreja, de Efésio. Mais tarde, Paulo foi novamente preso e levado para Roma. Então, nós vamos observar, quando ele fala no versículo de número 3, quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas, versículo 4, e de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Então, nós vamos ver aqui Paulo dando essa advertência, contra esses falsos mestres da lei, que estavam se colocando, como já era anunciado por Paulo, e depois da sua partida, se levantariam homens que estariam se colocando, como mestres, como aqueles ensinando, e esses homens eles vêm e vão ensinar a falsa doutrina, vão permanecer, vão ali ensinar, questões genealógicas, mitos, histórias contadas, algo interminável. Isso vai causar, muita uma confusão na igreja, causando divisão, e muitos estavam crendo, até acreditando nessas fábulas, nessas histórias que ali era contado. Nós vamos ver, Paulo ele vai ordenar, ele vai deixar um jovem pastor numa igreja onde os anciões, onde os mais experientes estavam se deixando levar, Timóteo, que, era considerado filho na fé, como ele diz no versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, onde Timóteo ele vai estar ali assumindo essa responsabilidade, e vai estar pregando, ensinando, combatendo ali, todo esse falso ensino, combatendo toda mentira, todo engano. Então isso é muito importante, nos dias de hoje. Isso nós precisamos olhar e ver a importância, porque o caráter, não está na idade, a pessoa tem que ter, não, às vezes um jovem ele é muito mais responsável do que uma pessoa mais experiente, e nós vamos ver isso em Paulo, um jovem que vai se dedicar, em Timóteo, um jovem que vai se dedicar e se colocar realmente, como um pastor, como um líder, e vai ser assistido por Paulo, vai ser ensinado, Paulo vai ensinar ele como deve proceder mediante essa situação quando escreve essa carta. No versículo de número 4, versículo de número 3 diz: Quanto para ti, para Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsa doutrina e de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O 5. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Nós vamos observar que nessa primeira visita de Paulo a Éfeso, ele aconteceu durante a segunda viagem dele missionária, e mais tarde, em sua terceira viagem missionária, ele permaneceu em Éfeso por aproximadamente quase 3 anos. Éfeso, junto com Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria, era uma das principais cidades do Império Romano.
Era um centro comercial, político e religioso da Ásia Menor, onde estava situado o templo dedicado à deusa Diana, né, ou Ártema. Nós vamos observar que todos os centros, quando nós lemos aqui as cartas de Paulo, todos os grandes centros comerciais, políticos e religiosos, né, era um lugar onde os falsos ensinadores estavam ali, né, tentando introduzir, né, toda mentira, todo engano, né, tentando tirando do meio do povo ali, muitas das vezes, né, promover o plano do Redentor de Deus, né, que é pela fé em Cristo Jesus. Eles procuravam introduzir um outro ensino, aonde a intenção desse ensino era até obter ganhos, obter lucros, né? Quando nós olhamos a carta de Tessalonicenses, nós vamos ver que Paulo ele fala sobre isso, e muitos estavam se aproveitando e querendo, sim, até mesmo, né, trazendo ensinos que era mais agradável, ou podemos dizer assim, a uma cidade, a um centro comercial, político, religioso, onde as pessoas estavam ali, né, pessoas de influência, as pessoas negociando, vendendo, comprando. E isso tudo, né, ele vai tentar se aproveitar, né, introduzindo um ensino que até mesmo vai aceitar, né, trazendo mitos e genealogias intermináveis, né, causando ali especulações, causando confusão no meio daquele povo. Então, o objetivo, Paulo diz dessa ordem, né, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. No versículo 6 ele diz: se alguém desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações categóricas. Então, homens que estavam se introduzindo, falando, até mesmo trazendo um ensino, né, e contaminando ali a igreja, né, pelas heresias, pelas mentiras, né, o que ameaçou até mesmo a igreja lá em Colosso, né, o ensino de que para ser aceito a Deus era necessário que as pessoas descobrissem certos conhecimentos ocultos, né, adorassem os anjos, né, isso já era o que eles colocavam, e essas pessoas vão colocar, né, então pensando que ajuda em sua salvação, alguns efésios inventaram histórias, né, mística baseado no Antigo Testamento ou nas genealogias, né? Os falsos mestres eram motivados por seus próprios interesses, ao invés de serem motivados pelos interesses de Cristo, né? Eles envolveram a igreja em fábulas ou genealogias intermináveis, em questões irrelevantes e controversas, né? Desperdiçando que um tempo precioso que deveria ter sido empregado no estudo da verdade. Hoje também podemos entrar em discussões fúteis e irrelevantes, mas tais discussões afastam as pessoas, né, da mensagem de Cristo, que transforma a vida. Né? Fique longe das especulações e dos argumentos religiosos, né, e teológicos sem sentido. Né? Tais exercícios, a princípio, podem parecer, né, inocentes, mas ao final nos desvia da mensagem central do Evangelho, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Essas práticas consomem o tempo que devemos usar para compartilhar as boas novas com as outras pessoas. Você deve evitar qualquer coisa que lhe impeça de fazer a obra de Deus. Então, Paulo ele fala, né, que esses homens não compreendiam nem o que diziam, nem as coisas acerca das quais estavam fazendo afirmações, né? Eles mesmos se enrolavam, eles mesmos se atrapalhavam naquilo que era o que eles estavam falando. No versículo 8 ele diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que não é feita para o justo, para os transgressores,
insubordinado, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam moralidade, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que ajudam, para os que juram falsamente, para todos aqueles que se opõem a essa doutrina, de acordo com o Evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Então, Paulo está dizendo que a lei ela é para aqueles que estão insubordinados, que estão andando de maneira inadequada, que estão andando, né, agindo de forma injusta. Mas para aquele que está na lei, ela é boa. Para aquele que anda na lei, ela é correta. Ela não vai, né, punir aquele que está andando dentro da lei. Então nós vamos observar que em tudo isso, né, nós precisamos entender que os nossos dias existem muitos líderes e autoridades que exigem subordinação, ou melhor, submissão, né, e alguns que até tentam nos afastar de Cristo para segui-lo, né? Quando demonstram conhecer a Bíblia, sua influência pode ser perigosamente sutil, né? Como você pode reconhecer um falso ensino? O falso ensino, primeiro, ele promove controvérsia, ao invés de ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus. O segundo, como identificar, conhecer esse falso ensino? É frequentemente iniciado por aqueles cuja motivação é fazer um nome para si mesmo. E terceiro, toda total ou parcialmente contrário ao verdadeiro ensino das Escrituras. Então, para se proteger, né, do engano dos falsos mestres, você deve aprender o que a Bíblia ensina e permanecer firme em sua fé em Cristo Jesus e somente nele. Então, que você aprenda mais e mais da palavra do Senhor. Que essas advertências contra esses falsos mestres você possa trazer para esses dias e não dar ouvido à história, a fábulas, a pessoas que estão tentando, né, confundir a sua mente, confundir o povo com muitos hoje aí fora. Muitos falam de Deus, mas não é do mesmo Deus que servimos. Muitos falam, mas se a sua fala não estiver de acordo com o que é a sua vida, com a forma que está vivendo, nós vamos entender que tudo isso é mentira do inimigo, porque nós precisamos pregar a palavra, ensinar a palavra e viver essa palavra. Então, uma das formas de identificar o falso é se ele está realmente praticando aquilo que ele está ensinando, aquilo que está falando de Deus, se realmente está na prática, aquilo que está falando, se está na palavra de Deus. Se assim estiver, o Espírito Santo de Deus ele vai testificar, vai confirmar na sua vida. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.